E a outra coisa interessante em Porto Alegre, inusitado, é que nós temos quase 200 nomes de médicos em ruas, e até pouco tempo atrás, num levantamento que fiz, havia só 9 mulheres médicas dando nome de rua. A primeira médica formada no Brasil foi a gaúcha Rita Lobato. No exterior foi outra, inclusive foi personagem de uma novela recente na Rede Globo chamada Nos Tempos do Imperador. Esta, inclusive, recebeu uma bolsa do Imperador e a primeira médica formada nos Estados Unidos, uma bolsa do Império Brasileiro. Mas a primeira brasileira formada no Brasil foi Rita Lobato, que dá nome a uma rua perto do Fórum Central de Porto Alegre, uma pequena rua chamada Rita Lobato. Então, em termos de ruas, tem muitas coisas inusitadas em Porto Alegre, mas também é preciso marcar que Porto Alegre tem muitas ruas com duplicidade de nomes. Nós temos a Rua Porto Alegre e temos a Avenida Porto Alegre. A Avenida Porto Alegre é no bairro Medianeira, onde nós temos um crematório, e a Rua Porto Alegre é no bairro Lomba do Pinheiro. É uma confusão sem tamanho, isso dá uma profunda dor de cabeça. Tá? Como nós também temos a Rua Andrade Neves, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, depois temos Barão do Triunfo, que era a sua dádiva recebida, titulação de Barão do Triunfo no Menino Deus. Isso é uma estupidez, hoje não pode mais, felizmente. Então, são algumas coisas que eu queria trazer para ti, mas tem muitas outras coisas. Eu queria saber o que mais nós poderíamos falar. Como é que se dá a escolha do nome das ruas? As pessoas fazem abaixo-assinado, encaminham para os vereadores? Como é que funciona? Olha, sempre houve muita controvérsia quanto a isso. Antes de 1936, era o Executivo Municipal que nominava as ruas. E há muitas ruas que nunca teve lei e que simplesmente foram levadas adiante pela tradição. A Avenida Sertório sempre foi Sertório, porque o engenheiro que fez essa avenida com mão de obra escrava, posso falar depois também sobre a mão de obra escrava em Porto Alegre, foi o engenheiro Sertório, ficou a Avenida Sertório, ponto final, nunca teve lei que a nominasse. Assim, tem muitas leis. A nossa biblioteca da Câmara Municipal tem um bom apanhado disso, e ela normalmente tem lá, se tem lei, ela está lá, se não tem, é porque não está, e, portanto, foi dado de outra forma. Nós temos uma legislação mais recente, tá? De 1994, que faz todo um regramento. Ela é bem rígida porque o vereador Décio Schauren, que morava na Lomba do Pinheiro, via um pouco essa gandaia. A pessoa botava qualquer nome de rua e impunha para a comunidade. Tá? Ruas que não têm registro podem ser dadas sem... essas têm que ter o abaixo-assinado, as outras não precisam necessariamente ter abaixo-assinado. Eu tinha uma opinião que todas deveriam ter abaixo-assinado, hoje estou revendo minha posição. Porque é o seguinte, não há uma cultura de nominação de ruas, e as pessoas ficam sem CEP, ficam a ver navios, e isso é muito ruim. Então, eu prefiro que alguém nomine e que haja disputa, que o cara, quando vai botar a placa, não quer, revoga a lei. Eu prefiro isso, dá menos confusão. E também acho que o vereador deve dar nome de rua. Eu também tinha essa visão equivocada, dei poucos nomes de rua nos meus 20 anos, acho um equívoco, foi um erro da minha trajetória. O vereador João Carlos Neder é o campeão de nome de ruas, em 24 anos de mandato, deu em torno de 600 nomes de rua. Eu tenho todos os processos aqui comigo, inclusive posso te mostrar alguns físicos. Eu estou fazendo um levantamento um por um. Eu tenho colocado o nome que foi dado, o CEP, eu procuro, o CEP real, e os bairros. Os bairros é uma confusão, porque em 2016 houve uma mudança de bairros. As pessoas, por exemplo, chamam... como é que as pessoas chamam a Arena do Grêmio? Está no bairro Anchieta? Está no bairro sei lá o quê? Não. A Arena fica no bairro Farrapos. A Arena fica no bairro Farrapos. Tá? Eu, inclusive, postei isso, já expliquei,
E assim tem muita confusão. Nós temos um bairro em Porto Alegre chamado Marcílio Dias, que era uma pequena nesga em torno do cais Navegantes, cais Marcílio, em direção à Zona Norte. Não, hoje é centro histórico, vai até a rodoviária, depois da rodoviária entra o bairro Floresta, depois Navegantes e assim por Farrapos. Então não tem mais o bairro Marcílio Dias. Foi dado o nome de Marcílio Dias em homenagem ao marinheiro morto aos 27 anos de idade na Batalha do Riachuelo, em que ele enfrentou 4 paraguaios, matou 2, mas foi ferido pelos outros 2 e morreu um dia depois, e seu corpo jaz nas águas do rio Paraná. Temos uma rua importantíssima, ele era um negro, tá? Havia muitos negros na Marinha Brasileira, tá? Porque eles eram levados quase a mano militar e a estar na Marinha, porque tinha muitas guerras, muitos conflitos, então há muito negro na Marinha. Lembra da canção O Marinheiro Negro? Nosso famoso Marinheiro Negro também é fruto disso aí. Marcílio Dias hoje é nome de uma rua no Menino Deus, portanto, uma rua onde havia uma grande concentração de negros. Até o início do Menino Deus, da Ilhota, tá? Ali onde morava Lupicínio Rodrigues, onde tem o Centro Municipal de Cultura, até Marcílio Dias era uma grande concentração da comunidade negra, assim como era a colônia africana, onde eu já expliquei que ia dos Campos da Redenção, onde os negros fugiam, hoje Parque Farroupilha, alguns moravam ali onde hoje é a Calduro, e depois subiu em direção ao bairro Rio Branco, onde era a colônia africana. Tá? Então, são algumas das questões sobre nominação de ruas. Há polêmica, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que, por exemplo, esses nomes, o ideal seria até uma mudança, mas isso é uma complicação jurídico-social e econômica, não só política, porque você tem que mudar nos cartórios, isso tem um custo muito alto, tá? As empresas, onde há empresas, complica mais ainda, então é preferível que lá na rua se coloque uma placa com alguma coisa histórica e que se de fato se ensine um pouco nas escolas esses nomes controversos que nós temos na cidade. Fez por fim então a rebeldia que nos dá a garantia, que nos leva a lutar.